Meu nome é Fernanda, e eu vou contar algo que aconteceu comigo há muitos anos, algo que até hoje me assombra. Eu nunca falei disso para ninguém, porque parte de mim ainda tenta acreditar que foi só um delírio, um pesadelo prolongado. Mas eu sei que não foi. Eu sei que foi real. Isso aconteceu no ano de 2009, quando eu tinha 22 anos. Na época, eu morava sozinha em um pequeno apartamento em Juiz de Fora, Minas Gerais. Era uma fase meio solitária da minha vida. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego sério. Trabalhava o dia inteiro. Voltava para casa exausta e passava as noites tentando relaxar sozinha. Eu não tinha muitos amigos por perto, então meu passatempo era assistir TV, mexer no computador e, às vezes, beber uma cerveja no fim do dia para aliviar o cansaço. Era uma terça-feira, uma noite normal como qualquer outra. Eu estava jogada no sofá, a TV ligada no mudo, rolando as redes sociais no meu celular. Era um Nokia N97, um dos primeiros smartphones com tela sensível ao toque. Eu achava aquilo o máximo. Lembro de estar tão distraída que quase não percebi quando o celular começou a vibrar na mesa de centro. Olhei para a tela. Número desconhecido. Não costumo atender chamadas assim, mas por algum motivo naquela noite eu atendi. Talvez fosse o tédio, ou talvez fosse algo além disso. Alô? Silêncio. Do outro lado da linha, só um vácuo. Nenhum ruído, nenhuma interferência, nada. Eu podia jurar que tinha alguém ali, respirando baixinho. Quem está aí? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Nada. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, desliguei. Fiquei encarando a tela por um tempo, tentando ignorar a estranha sensação de estar sendo observada. Mas no fim, dei de ombros e voltei a mexer no celular. Eu deveria ter esquecido essa ligação e seguido minha vida. Mas o problema é que ela não parou por aí. Nos dias seguintes, eu continuei recebendo ligações daquele mesmo número, sempre em horários aleatórios, às vezes de madrugada. Sempre o mesmo padrão. Eu atendia e não havia ninguém do outro lado. A princípio, achei que era só um trote ou um erro de operadora, mas na quarta noite, algo mudou. Era a 1h da manhã quando o telefone vibrou mais uma vez. O mesmo número. Meu coração bateu um pouco mais forte, mas por algum motivo eu atendi. E dessa vez, não foi silêncio. Havia um sussurro. Baixo, distorcido, como se alguém estivesse falando de longe, através de um rádio com interferência. Eu não conseguia entender as palavras, mas podia sentir a angústia na voz. Quem está fazendo isso? Perguntei, tentando soar firme. O sussurro parou. E então, desligaram. Eu gelei. Aquilo não era normal. Eu senti um nó no estômago, uma sensação horrível de que algo estava errado. Eu tentei bloquear o número, mas no dia seguinte recebi outra ligação, agora de um número diferente. Mas a voz era a mesma. A cada ligação, os sussurros ficavam mais altos, mais claros. E então, uma noite, eu finalmente consegui entender o que estava sendo dito. Era uma frase curta, dita num tom baixo, mas muito, muito nítido. Eu vejo você. Naquele momento, tudo dentro de mim congelou. Eu me levantei do sofá e olhei pela janela do meu apartamento. O vento balançava as árvores da rua. As luzes dos postes piscavam fracamente. Não havia ninguém lá fora. Mas por alguma razão, eu sentia que tinha alguém me observando. Minha respiração estava acelerada. Meu coração parecia um tambor, dentro do peito. Desliguei o telefone e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Naquela noite, dormi mal, acordando a cada pequeno barulho, convencida de que não estava mais sozinha naquele apartamento. Mas foi no dia seguinte que tudo saiu do controle. Agora eu já estava obcecada com aquilo. Precisava saber de onde estavam vindo essas ligações. Então, decidi pesquisar o número na internet. E o que eu encontrei me deixou sem chão. O número pertencia a uma mulher chamada Mariana, que havia morrido em um acidente de carro 5 anos antes. Eu não a conhecia, nunca tinha ouvido falar dela antes.
Mas a parte mais assustadora da história. Antes de morrer, Mariana fez uma última ligação. E essa ligação foi para o meu número. Depois de descobrir isso, tudo piorou. Comecei a ter flashes de algo que não era meu. Cenas de um carro capotando, gritos de dor, uma mulher desesperada ao telefone. Eu via tudo isso como se estivesse acontecendo na minha própria pele, como se fosse eu quem estivesse lá, ao lado de Mariana, vivendo aquele momento aterrorizante. Eu sentia a dor dela. Eu sentia o medo. Não eram minhas memórias, mas eu não podia ignorá-las. Como isso estava acontecendo? Como eu sabia o que acontecera no acidente? Foi então que eu percebi a verdade. A última ligação de Mariana não era para mim. Não diretamente. Ela tinha ligado para alguém que eu conhecia bem, alguém que eu amava profundamente. Uma pessoa que eu nunca imaginaria estar envolvida naquele pesadelo. Alguém próximo, alguém que estava mais perto de mim do que eu jamais imaginaria. Na noite seguinte, o telefone tocou mais uma vez. Olhei para a tela e, dessa vez, quase deixei o celular cair no chão. O número que aparecia era o meu próprio número. Com as mãos trêmulas, atendi. A voz do outro lado agora era clara como dia. E o que ela disse foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Eu estou dentro da sua casa. Naquele momento, tudo ficou frio. Senti um arrepio subindo pela minha espinha. Olhei ao redor do apartamento. A luz piscou. E então, eu vi. No canto do quarto, parada na escuridão, estava uma figura sombria. Não era uma sombra comum. Ela tinha olhos. Olhos que brilhavam na escuridão. Minha boca se abriu para gritar, mas nada saiu. Meu corpo paralisou. A figura começou a se mover em minha direção. A última coisa que ouvi foi a voz de Mariana. Agora, mais clara, mais próxima, mais real. Você não vai escapar. Desde aquela noite, eu não sou mais a mesma. Mudei de apartamento. Mudei de cidade. Tentei esquecer. Mas às vezes, o telefone toca. E quando atendo, o que escuto não é silêncio. É a mesma voz, a mesma frase. Eu estou vendo você. E então, eu desligo. Mas sei que um dia, a última chamada vai acontecer de novo. E quando isso acontecer, será a minha vez.